E a Bolsa Brasileira teve alta nesta quinta-feira. O mercado repercutiu bem a apresentação do arcabouço fiscal pelo Ministério da Fazenda. O ministro Fernando Haddad também desconsiderou a criação de um novo imposto. Pedro Bonenberger. Olha, Elias, o mercado reagiu de uma forma positiva hoje, logo após o anúncio do arcabouço fiscal, dessa nova âncora fiscal, feito por Haddad, por Simone Tebet e por outros ministros na tarde de hoje, na manhã, na verdade, no início da manhã de hoje, em Brasília. Após tanto tempo de aguardo, se esperava muito, com muita expectativa, por esse arcabouço fiscal. Os principais pontos, talvez, para a gente dar esse reflexo do mercado, sejam o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores, que teve uma alta de 1,63%, fechando aí em 103.448 pontos, logo depois do anúncio do arcabouço. E nós tivemos uma leve queda no dólar, que trabalhou hoje por volta de R$ 5,11, mostrando aí uma reação positiva do mercado em relação a essa situação. Agora, apesar de termos uma avaliação positiva, uma expectativa positiva, há ainda incertezas e o mercado ainda vê com apreensão essas novas regras fiscais anunciadas hoje por Haddad. Isso ainda há pontos obscuros, há pontos que precisam ser melhor esclarecidos e a gente vai ter essas informações na semana que vem, quando o texto na íntegra for encaminhado ao Senado Federal. E entre outras questões que a gente pode destacar, começando pelos pontos positivos, o mercado recebe bem esse mecanismo de como se fosse um teto fiscal, elencando no máximo de 70% a dívida pública e ao mesmo tempo podendo recuar para 50% quando aqueles tempos forem de vacas magras, digamos assim, quando a economia não estiver indo muito bem, ou mesmo quando o governo desrespeitar as regras do arcabouço fiscal. É uma espécie de punição, então, essa redução dos gastos aqui no país. O mecanismo é bom, resta saber se o governo vai cumprir esse próprio mecanismo. E aí que entram os pontos vistos com mais preocupação pelo mercado no dia de hoje, Elias. A gente tem, por exemplo, em relação a essa questão, o que é que o governo vai fazer com os gastos, na verdade com as receitas extraordinárias, como a venda de alguns ativos, como o aumento de arrecadação. Isso ainda não está claro nesse novo arcabouço fiscal e deve ser detalhado em breve pelo plano que vai ser levado ao Senado. Além disso, outra questão também colocada por especialistas do mercado é que esse plano é muito otimista. Ele aguarda uma redução pelo Copom dos juros inflacionários, da taxa básica de juros aqui, da redução da inflação. Ele também conta com um aumento muito expressivo da arrecadação, com uma redução dos gastos, enfim. É um cenário, Elias, em que tudo tem que dar certo para o governo. E a gente espera que de fato dê certo, porque o cenário econômico é muito agressivo hoje, especialmente para a população mais pobre, mas é uma medida um pouco fora da realidade pensar que tantas coisas darão certo para que esse arcabouço possa operar da melhor forma possível. Por fim, vale lembrar um ponto positivo também. A Haddad deixou claro que o governo não tem intenção de criar novos impostos, o que é uma boa notícia tanto para o setor industrial quanto também para o cidadão comum, que não vai ter que lidar com mais burocracia no seu dia a dia. Trazendo um pouco sobre o projeto que vai ser enviado ao Senado, que vai ser enviado à Câmara primeiro, na verdade, é a primeira casa legislativa que recebe esse texto. É um projeto de lei complementar, por ser um PLC, então ele tem alguns trâmites necessários. Vai primeiro à Câmara dos Deputados, passa pela CCJ, depois pela Comissão de Finanças e aí pode ir, na verdade, para uma comissão especial a ser criada. Depois disso, o projeto vai para a votação de 2 turnos no plenário e precisa de 257 votos dos 513 deputados. Ele sendo aprovado é encaminhado ao Senado e aí, se não tiver alterações e for aprovado, ele precisa de 41 votos para ser aprovado e aí sim vai para a sanção presidencial. É um longo caminho ainda a ser percorrido, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu isso hoje, mas é uma boa notícia que o plano já está pronto e a gente tem agora esse caminho para que o projeto percorra até que seja validado e comece a entrar em operação aqui no país. Elias.